Fala galera, professor Aloysio aqui, mais uma vez com vocês, agora para falar do nosso queridíssimo capítulo 6, do nosso tópico de Bio 2, beleza? E desculpa o meu olho vermelho, porque acabou de cair um negócio no meu olho, passei em cima, então deu uma avermelhada. Bom, onde nós vamos continuar no nosso querido módulo 2 hoje, gente? Olha só. Continuamos em genética, oh meu Deus, genética, esse tópico que não nos abandona. Porém, contudo, todavia, hoje nós vamos por uma coisa nova, uma coisa diferente, que é o linkage ou interações gênicas. Olha só, galera. Linkage, interações gênicas, é um tópico que eu particularmente acho pesado, beleza? Ele é um pouquinho chato da gente entender. Em relação a vestibulares, eles caem de formas muito pragmáticas, muito de vez em quando. Ano passado até caiu algo relacionado a linkage no Enem, mas uma teoria bem facilzinha, tá? Que é só a primeira parte da nossa aula. Mas vamos lá. O que é o linkage? O que é a interação gênica? É quando, por algum motivo, os genes não seguem uma lei de Mendel. No caso aqui, quando dois ou mais pares de alelos não seguem a segunda lei de Mendel. De que forma isso foi descoberto? Isso foi descoberto quando esse cientista chamado Thomas Hunt descobriu que alguns genes não seguiam o mesmo processo de Mendel e ele descobriu que isso acontecia porque estavam no mesmo par cromossômico. E como vocês podem lembrar, se lembrarem na nossa última aula, a gente falou que para a segunda lei de Mendel acontecer, para que ocorra uma segregação independente, nós precisamos que ocorram em cromossomos separados. Os alelos precisam ser em cromossomos diferentes, em dois pares de cromossomos diferentes. Agora, no caso de linkage, a gente vai tratar de pares de alelos no mesmo cromossomo. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Aqui eu tenho a segunda lei. Já falamos disso, mas vamos relembrar. Eu tenho aqui uma mãe diploide, duplicação cromossômica, gerei os pares de alelos, aqui os gametas, e quando a gente faz a meiose, a gente cai naquela proporção básica com segregação independente de gametas, beleza, gente? É aquele processo que a gente já conhece. Por isso que a gente consegue fazer a segunda lei de Mendel como a gente aprendeu. Isso aqui é só uma recapitulação. Agora, então, como é que ocorre linkage? O linkage vai ocorrer dessa forma, galera. É quando eu tenho os dois pares de alelos no mesmo par cromossômico. Então, olha como a segregação ela fica diferenciada. Ela sai daquele 25, 25, 25, 25 que a gente tinha e vai para 50, 50. Ok? A gente também vai aprender, gente, que em linkage, por estarem no mesmo par cromossômico, a gente tem casos com crossing over e casos sem crossing over. Ah, Luiz, meu Deus, o que é o crossing over? A gente vai voltar a falar sobre ele. Mas, só relembrando a galera que não lembra, que não conhece crossing over também chamado de permuta gênica, que é uma mistura de material genético entre os cromossomos durante a meiose. Ok, gente? Então, vamos lá. Olha só essa coisa de maluco aqui, ó. Vamos lá. Linkage básico. É um linkage total ou sem permutação. Eu tenho, simplesmente, quando eu tenho dois pares de alelos no mesmo par cromossômico, ok? E quando eles geram os seus gametas, a gente vai gerar 50% dos gametas azão-bezão, 50% dos gametas azim-bezinho. Não seguindo a segunda lei de Mendel, não sendo uma segregação independente, ok? Nesse caso, eu tenho 50% dos gametas azão-bezão, 50% dos gametas azim-bezinho, ok? Esse é um caso comum, beleza? Inclusive, é um caso mais comum de acontecer do que com crossing over, mas quando a questão é um pouquinho mais detalhada, ela vai pedir o crossing over, beleza? Agora, o que é esse linkage incompleto ou parcial? Que é quando tem uma permutação gênica. É quando vai acontecer essa coisinha aqui que eu explico
aqui nessa figura, mas na próxima também. Lembrando, só um comentário, essas figuras estão no seu material didático. Aconselho, inclusive, que se você quiser melhorar o seu estudo, acompanhe esta aula com o seu material didático lá no capítulo 6 de Bio 2. Suave, gente? Olha só. Continuando aqui, ó. Com permutação, com o crossing over, você vai ter o seguinte, eu tenho até os gametas parentais, esses daqui, ó. Só que, olha aqui embaixo, ocorreu uma pequena desculpa, uma pequena permuta. Quando eu tenho essa permuta, eu tenho o seguinte, eu vou ter a continuidade do parental, só que eu vou ter o aparecimento de gametas recombinantes. Nesse caso, eu volto a ter aquela proporção de Mendel de 25, 25, 25, ok? Mas com uma recombinação genética. Nesse caso, com essa recombinação de alelos, foi isso, inclusive, que aumentou a variabilidade genética que nós temos hoje. Essa brincadeira aqui de mistura, aqui, essa permutação, permite uma maior variabilidade de genes, permite uma maior variabilidade de alelos, permite uma maior variabilidade de características. Ok? Isso foi importantíssimo para a evolução, isso é importantíssimo para a gente manter um pool genético, só que em casos de linkage, você aumenta o número de gametas possíveis. Só que o linkage, ele não é tão perfeito assim. As probabilidades e as proporções serão diferentes. Porque, como eu falei, o crossing over, ele vai variar. E como ele varia, o aparecimento de cromossomos, de pares de alelos, recombinantes, ele vai ser menor do que a recombinação dos parentais, do que o surgimento de parentais. Beleza? Então, só para a gente continuar vendo isso aqui, ó, olha só que interessante. Aqui está uma outra forma de botar. Os gametas parentais são os principais, esses aqui, ó. No caso, dessa forma aqui. Quando eu tenho esses gametas formados, a gente fala que é a forma cis dos gametas. Agora, quando eu tenho a permutação, quando eu tenho permuta, a gente fala que é a forma trans dos gametas. Aqui do lado eu botei um crossing over mais didático, um crossing over bem visual. Vamos lá, por etapas, o que é o crossing over? Só para fechar esse tópico de crossing over. Eu tenho aqui, ó, meus dois pares de cromossomos, ok? Só que agora eles aqui, ó, bonitinho, eles estão duplicados. Perceba, eu tenho uma mistura, eu tenho uma permuta. Essa relação aqui, ó, essa sobreposição aqui, faz com que ocorra uma troca de alelos entre esses cromossomos. Essa troca faz ocorrer a recombinação de alelos. Perceba, azão, bezão, voltamos aqui, ó, são os nossos parentais. Azinho, bezão, já é um recombinante. Azão, bezinho, um outro recombinante, até que a gente fica no outro parental, azinho, bezinho. Essas recombinações, galera, elas podem ser mais recorrentes ou mais raras. Beleza? No sistema biológico, no mundo natural, a gente tem que a taxa de crossing ela é bem pequena. Normalmente, é mais fácil não ocorrer o crossing over. Beleza? Luiz, você está falando, só que você ainda não me deu exemplos. Não tem problema. Vamos lá. Primeiro, quando a gente tem a consideração aqui, ó, dois pares de genes, azão, bezão, azinho e bezinho. Durante a meiose, supondo-se um crossing over entre eles ocorra com frequência de 22%. Os gametas formados são azão, bezão 39, azinho, bezinho 39, azão, bezinho 11, azinho, bezão 11%. Caramba, Luiz, eu não entendi. Então vamos ver. Vou puxar aqui, ó. 22% é a taxa de combinação. O que significa que o azinho bezão mais o azão bezinho, eles vão ocorrer
numa frequência de 22%. No caso, 50% para cada lado, o que significa que eu vou ter Azão Bzinho sendo igual a Azinho Bzão, que é igual ao 11% que ele nos fala de cada uma. Só que, se eu tive uma taxa de recombinação de 22%, quando eu olho para os meus parentais, esses aqui, ó, o que eu vou ter? Vou puxar aqui uma seta para gente. Vamos lá. O meu total é 100%, correto? Menos os 22% de recombinação, eu tenho um total de 78% de parentais. Dividindo por 2, isso significa que eu vou ter Azão Bzão somados com Azinho Bzinho, gerando um total, sendo igual a Azinho Bzinho, agora sim, gerando cada um deles com 38% de 38 não, tendo uma 39% de aparecimento. Ficou feio, vou fazer de novo. Azão Bzão é igual a Azinho Bzinho, que é igual a 39%. Agora foi. Desculpe pela matemática, me confundi com as técnicas. Mas deu para a gente ter uma noção de que as taxas de crossing over vão influenciar os parentais. Agora, uma coisa importante para a gente entender é que os gametas parentais eles vão ser formados mesmo que não haja recombinação e em maior quantidade. Beleza, gente? Só vou repassar com vocês isso mais um pouco mais para frente, porém, dá para ter uma boa ideia. Qualquer pessoa que tenha alguma dúvida pode pausar o vídeo, pode refazer as contas o quanto você quiser. Show, galera? Agora, tem outra forma disso aqui aparecer, que é o seguinte, é falar da distância entre os gametas, o R, unidade de recombinação. Essa taxa de recombinação a gente tem um jeitinho de arrumar, que é o quê? É o número de gametas recombinantes sobre o total de gametas vezes 100, porque a gente trata em porcentagem. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Ó. Considere o seguinte cruzamento. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. O resultado obtido da descendência foi o seguinte. Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, todos os resultados possíveis. Só que olha só, 60, 240, 240, 600. Se a gente fosse fazer isso pela segunda lei, a gente teria completamente diferenças não teria diferenças nas taxas. Seriam outros tipos de resultados via segunda lei. Agora, como eu calculo a taxa de permutação? Vamos ver aqui, ó. 60 e 60 significa o quê? Significa que foram menores aparições, significa que foram a partir dos meus gametas recombinantes. No caso, se eu tenho 120 como os meus recombinantes, significa que eu tenho um total de 600. Fazendo essa regrinha aqui, ó, eu tenho 600x cruzando com os 1.200%, que dá um total de 20%. Aqui ele sai direto, tá, gente? Você pode fazer assim também. Lembrando sempre, por que eu pego os menores valores? Porque é ali que vai ter a taxa de crossing, ali que eu vou conseguir achar a taxa de recombinação genética. A maioria das questões ela vai te dar isso aqui para você tirar o valor de taxa de recombinação. Ou então, ele te dá a taxa de recombinação, ele já te dá isso aqui pronto. Opa, vou até voltar aqui. Às vezes ele pode te dar isso aqui pronto, te dá um total e pede para você descobrir a quantidade de recombinantes. É tudo uma brincadeira de equação matemática. Beleza, gente? Outra coisa interessante que a gente pode ter com isso aqui, ó, é isso aqui, que é o mapa genético.
Às vezes, você não vai ser pedido uma taxa de recombinação ou te dar alelos, ele só vai querer saber a distância que certos alelos estão no mapa gênico ou no cromossomo. No caso aqui, ó, ele fala o seguinte, a gente tem 4 genes alélos, A, B, C, D. Aí ele fala assim, ó, que essas porcentagens são as taxas de crossing over. Gente, as taxas de crossing over são as distâncias do mapa genético. As taxas de crossing é a distância que o alelo está do outro no cromossomo. Então, o que você vai fazer? É sempre você procurar o cara maior. Porque nesse caso aqui, o cara maior, a distância maior, será as pontas do meu cromossomo. Eles vão ser os que vão estar mais distantes. O inter, o que está ali no meio, você vai definir. É um probleminha de lógica, gente. Às vezes você não vai ter uma dessas distâncias ou duas, e você vai ter que descobrir as outras distâncias. Ele só vai dar, normalmente, o maior par, ou seja, a maior distância, porque como eles estão mais distante, a chance de ter uma recombinação é maior. Então, a partir deles, você começa a definir os outros. Tudo numa questão de você somar as frequências de recombinação. Linkage, gente, interação gênica, repito, é um tópico que não cai tanto, ele não aparece tanto. Essas questões que eu estou mostrando, esses exemplos, são exemplos de possíveis questões que podem aparecer. Normalmente, galera, o que vai aparecer para vocês, assim como apareceu no Enem do ano passado para vocês, são questões mais teóricas, como a diferença de linkage segundo a lei, como, por exemplo, o que é um crossing over, o que é uma taxa de recombinação. Muito para você descobrir uma taxa de recombinação. Ele vai te dar os alelos recombinantes, ele vai te dar o número de indivíduos e descendentes que apareceu de um total, só que mais raramente. Suave, gente. Com isso, olha onde aqui, nós fechamos esse módulo 6, esse capítulo 6, que é um tópico de genética um pouco mais denso, um pouco mais complicado. Relembro, dê preferência para a teoria. Saiba a diferença de segunda lei, para linkage. As contas, é interessante você saber uma conta? É, mas não vou dar meu foco nelas hoje. Ok, gente? Espero que tenham entendido esses exemplos. Linkage não é tão fácil. Gente, grande abraço, fiquem na paz e até a próxima.